Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes, noites de domingo. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Todos os domingos aqui nós damos acompanhamento, seguimento à narração do Evangelho feita por Mateus no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, mas hoje não vai ser assim. Hoje é um dia em que vamos fazer algo diferente. Esperemos que dê tudo certo. Bom, então, com muita alegria, já fomos aqui repassados para o jardim. Mas vamos colocar aqui, porque eu acho que tem que ficar aqui para o que vamos fazer. Ok. Mas depois eu posso mudar, não preciso mudar agora. Vamos fazer assim. Assim, ok. Então, é com muita alegria que hoje já abrimos com o hino a Dr. Bezerra de Menezes, não é? Um hino muito bonito. E está sendo gravado, então na gravação não vai aparecer o hino, mas basta colocar lá no YouTube, hino a Dr. Bezerra de Menezes, e é facilmente acessado. Hoje, então, vamos dedicar, uma homenagem muito singela a esse amigo querido, mas hoje faz 190 anos da sua reencarnação como Bezerra de Menezes, e esse espírito, dizem, não é, que ele é o 13º apóstolo, é Matias, e que tem até um livro, não é, que fala sobre isso. Se não foi, poderia ter sido, não é? Só saberemos quando chegarmos com certeza absoluta no mundo espiritual, mas é um coração que vem há muito tempo trabalhando na seara do bem. Nós temos que, pelo menos no século XVI, na noite de São Bartolomeu, ele já era uma pessoa extremamente iluminada. Ele está lá como personagem do Conde Carlos, do livro Nas Voragens do Pecado, da nossa querida médium espírita Ivone do Amaral Pereira, num romance trazido pelo espírito Charles, mas que conta a encarnação. Nessa encarnação está lá contada tanto a presença de Dona Ivone, quanto a de Charles, que era seu irmão, e Dr. Bezerra, que era seu pai. E isso foi contado a Dona Ivone por Chico Xavier. Então, realmente colocamos aí grande confiança na informação, não é? Depois nós temos que, até por ter essa ligação forte com Dona Ivone, quando ela esteve encarnada, era com ela, ou melhor, era com ele, quando ela desdobrava do sono físico, que ela ia socorrer os espíritos suicidas. Esse trabalho era feito sempre com a Dr. Bezerra, era o mentor que ia com ela na assistência aos suicidas. E ele desencarnou, não é, no ano em que ela nasceu, 1900. Um partiu, o outro chegou. E ela, desde criança, ela o via nas reuniões mediúnicas, mas ela não tinha coragem de dizer que via Dr. Bezerra de Menezes, porque iam dizer, né, uma criança levada, chegar aqui dizendo que está vendo logo quem? Bezerra de Menezes? Então, ela não contava, não é? Mas com a sua mediunidade ela já o via. Bom, hoje nós vamos trazer como mensagem inicial dessa noite festiva, dessa tarde-noite festiva, uma mensagem trazida pela médium Maria Cecília Paiva, no livro Garimpeiros do Além. Tem metade mais ou menos do livro são mensagens de Dr. Bezerra, e depois temos mensagens de outros espíritos. Nós hoje vamos ler uma mensagem, então, de Dr. Bezerra de Menezes. É justo, não é, que a mensagem inicial seja dele, mas já que é o nosso
grande homenageado da noite. Antes de lermos, vamos lembrar também que Dr. Bezerra de Menezes, nós sabemos que a doutrina espírita teve seu berço na França. Nós temos espíritas no mundo todo. Mas no Brasil o espiritismo é diferente. No Brasil o espiritismo ele é evangélico. Em nenhum lugar do mundo existe esse entendimento de que o espiritismo é evangélico e que Jesus está à frente vamos dizer assim, qual é o objetivo da doutrina espírita? Nós sabemos, a reforma moral da humanidade. Como se reforma moralmente a humanidade? Sabendo-se sobre fluido vital? Sabendo-se como se caracteriza as várias mediunidades ou realizando reuniões mediúnicas? Ou seja lá o que for. A renovação moral da humanidade se dá pela nossa reforma moral, certo? Cada um fazendo a sua parte e assim a humanidade toda se renova. E essa renovação moral, ela se dá através do conhecimento, exercício e assimilação das lições do Cristo. A moral espírita é a moral do Evangelho, tanto que o terceiro livro codificado da doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho, ele é a grande base moral da doutrina espírita. E Dr. Bezerra de Menezes lutou, e quando eu digo lutou, claro, não foi com as armas do mundo, não é? Mas lutou com as armas das ideias para que isso fosse prioritário no movimento espírita. Ele foi bem aceito? Não. Não. O século XIX, um século de grandes mentes, um século dos grandes intelectuais. Como assim? Estamos chegando com uma doutrina codificada por Kardec, ciência, ciência, ciência. E Dr. Bezerra, moral, moral, moral. A tal ponto que ele não tinha uma casa para se encaixar. Ele foi ficar numa sala que lhe foi cedida por um amigo e ali ficou, sozinho, defendendo as suas ideias. Até que algo muito sui generis aconteceu. Claro, ele não ia disputar poder, porque o cristão não faz isso. Por isso ele ficou lá, com toda a sua envergadura moral, sozinho. Até que ninguém conseguia levar a Federação Espírita Brasileira à frente. Por quê? Porque os intelectuais, muitas vezes, têm aquele problema chamado vaidade. Não é? E quem poderia estar à frente da Federação Espírita Brasileira para unificar? Sabia que parecia um outro dia, né? Eu estava tão bem, tão calma, tranquila. Quem poderia chegar para unificar o movimento espírita? Quem teria um coração tão nobre e tão neutro por ser tão nobre, capaz de não impor nenhum desconforto a essas grandes personalidades? Chamaram, então, Dr. Bezerra de Menezes. Convidaram, não foi eleição, não. Convidaram o Dr. Bezerra de Menezes para estar à frente da presidência da Federação Espírita Brasileira. E ele, então, colocou a sua marca como presidente da Federação Espírita Brasileira, um cargo que ele não pediu, mas não podemos esquecer que uma federação espírita
nacional não pode estar alheia à vontade da espiritualidade superior se nós vemos a espiritualidade superior numa casa espírita pequenina, que dirá numa federação espírita, que tem em mãos todo o rumo do movimento espírita de todo um país, e de um país continental como o Brasil. Portanto, ele foi convidado e ele aceitou, e os 5 últimos anos da sua vida ele já tinha sido por um pouco tempo, mas ele estava lá há 5 anos, desde 1895 a 1900, Dr. Bezerra presidiu a Federação Espírita Brasileira. Faleceu no cargo. Quando desencarnou, e é muito interessante, porque naquela época pessoas muito respeitadas na sociedade eram espíritas, pessoas mesmo destacadas na sociedade eram espíritas. O seu enterro está lá descrito no livro de, se eu não me engano, é Zeus Vantuil, Grandes Espíritas do Brasil, Grandes Espíritas do Brasil, e inclusive um dado que me veio agora à memória e que muito nos honra, quem esteve no seu enterro foi Leôncio de Albuquerque. Está lá no livro, Sayonara, verdade. Leôncio de Albuquerque, que também foi intendente, como o doutor Bezerra, ou seja, também foi deputado. Eu digo isso, a Sayonara conhece, mas Leôncio de Albuquerque é uma casa espírita, é o nome de uma casa espírita no Fonseca, e foi dada a este nome porque era um espírito que se apresentou numa das primeiras reuniões. E não se sabia quem era Leôncio de Albuquerque, mas Leôncio de Albuquerque foi um médico extremamente bondoso, generoso, do Rio de Janeiro, e um daqueles anônimos que a gente conhece porque a vida nos colocou nisso, mas ele está lá no livro Grandes Espíritas do Brasil, como tendo estado presente ao enterro do Dr. Bezerra de Menezes. Bom, detalhes. Mas, à luz do amor do Cristo, dissemos que ele marcou, não é, o nosso movimento espírita, e não é à toa também que nós temos à frente de inúmeros trabalhos espíritas no mundo brasileiros. São os brasileiros que estão à frente de muitas casas espíritas no mundo inteiro, até de federações espíritas em outros países, brasileiros, que levam consigo essas sementes de diferencial, de fazer a caridade, de não cobrar por um passe. Acreditem, tem lugares que cobram passe. Não são casas espíritas, não é? Mas tem lugares que cobram passe. Dai de graça o que de graça recebeste. Está lá, não é? É um dos capítulos de estar presente, essa lição, um dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nessa mensagem, que eu considero uma mensagem muito forte de Dr. Bezerra, à luz do amor do Cristo, lembrando que a médium é Maria Cecília Paiva, já desencarnada também. Somos convocados, diz Dr. Bezerra, à tarefa sagrada de servir. Não importa onde, nem como. Servir é o nosso destino. A redenção da humanidade requer paciência. Ao correr do tempo, é tarefa de longo prazo. Pede amor, repleto de renúncias, trabalho de sacrifício e abnegação. O discípulo não disporá de si mesmo, porque seu roteiro está traçado nos planos mais altos, nos mínimos detalhes. Comparecer ao trabalho da seara será simplesmente seu dever, seu grande e importante dever. O tempo será tesouro abençoado para integral aproveitamento nos deveres comuns. Seu pensamento, seu coração, vigilantes, estarão a serviço da grande causa. Aprimora-te, pois, não te detenhas.
este minuto te pertence. É bênção sagrada que o divino ceareiro te concede. Não importa o juízo falso, o julgamento apressado. Unge-te de amor. Ergue-te acima de tudo. Coloca-te de pé como servo fiel, pronto a servir. Terás o doce olhar de Jesus a te abençoar. E a excelsa luz do Cristo a auxiliar-te na tua transformação de servo pequenino em radiosa estrela no firmamento de Deus. Segue teu destino às claridades deste sol de amor. Vence sempre, Bezerra. Uma mensagem cheia de energia, não é? Porque ele é um espírito cheio de energia. Cheio de amor, não é? E amor é a energia mais pura que existe. Então, vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos hoje reunidos neste dia de festa para os nossos corações. Abençoa-nos, Senhor, e abençoa, em especial no dia de hoje, o coração amado deste que aprendemos a chamar carinhosamente como Dr. Bezerra. Amigo dos nossos corações, sempre solícito a atender às necessidades dos que sofrem. Abençoa, Senhor, a todos nós neste mundo, em nossas lutas, para que estejamos vigilantes à tarefa sagrada de servir, Senhor, que recebemos de Ti para esta vida. Todos nós. Que as Tuas bênçãos estejam, em especial, Senhor, hoje e sempre, com os nossos irmãos de humanidade que estejam em sofrimento onde quer que se encontrem. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós deste mundo, encarnados e desencarnados, na tarefa sagrada de aprendermos a melhorar cada dia um pouco mais. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Bem, hoje nós estávamos falando, e a mensagem inicial, não é? Nos falou sobre servir, mas vemos e sabemos que isso ainda não é algo realmente vivido por toda a humanidade, não é? O ser humano ainda não despertou para, de forma assim mais ampla, maciça, para a renovação, a importância de se renovar moralmente e não cair nas ciladas do ego e nas provas e expiações que a vida nos oferece para o nosso crescimento na nossa encarnação. Então, nós hoje resolvemos trazer uma história do Projeto Imagem que eu nunca fiz nunca apresentei essa história. É uma história pequena, talvez por isso, se enquadra muito bem aqui no nosso momento. E é uma história que é contada por Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, recebida essa história pela mediunidade de Chico Xavier, e está aqui presente neste livro, Contos e Apólogos, da Federação Espírita Brasileira, publicado, não é? E a história 23, Dívida e Resgate. E vai nos contar a história de uma mulher. É a personagem principal dessa história. É uma mulher, como qualquer ser humano deste mundo, presa de seus próprios equívocos, que faz escolhas infelizes
e nessa história destacada uma escolha infeliz dela, e nossas escolhas, equívoco, infeliz, tudo isso nos remete a um lamento, como se disséssemos, poxa, que pena. Mas nós termos compaixão com os nossos erros ou com os erros de qualquer irmão nosso de humanidade, não nos isenta, nem a qualquer irmão nosso de humanidade, da responsabilidade pelo equívoco, da responsabilidade pela infelicidade da escolha. Então, nós nos tornamos herdeiros, seja do bom uso do nosso livre-arbítrio, seja do mau uso do nosso livre-arbítrio. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa história, então, conta sobre a passagem da vida desse espírito que estava numa forma feminina, na encarnação, e conta a consequência disso na encarnação seguinte. Vamos lembrar que o Dr. Bezerra, ele, tanto quando estava encarnado quanto desencarnado, dissemos aqui do trabalho que ele fazia com Dona Ivone, não é? Ele é o médico dos pobres, tem um olhar, até porque trabalha também a serviço de Maria Santíssima, não é? Tem um trabalho voltado aos mais infelizes. E quando falamos mais infelizes, não falamos de mais infelizes pobreza de dinheiro ou de saúde, falamos da pobreza moral, falamos da infelicidade moral. E os mais infelizes, aqueles que estão sob obsessões severas, os que estão sofrendo as consequências dos males que fizeram à própria consciência, esses são os alvos que, não que o Dr. Bezerra não esteja junto com os grupos que trabalham os seus cuidados, atendendo às mais diversas causas de sofrimento. Mas essas grandes dores morais, elas precisam de grandes almas, não é? Para consolar muitas vezes, porque cair em si ou enxugar essas lágrimas é algo que exige muito, e até mesmo para enfrentar essa dor. É difícil enfrentar a dor, não é? Nós sabemos, não é simples falarmos com alguém que sofre. Imagina as dores do invisível. Se as dores aqui na carne já são grandes, as dores do invisível não são menores. Vejamos então a nossa história, e agora vem a nossa parte de aventura. Eu fiz um exercício, no exercício deu certo, depois de muita coisa. Vamos ver se eu consigo. Vamos torcer. Vamos lá. Estão vendo? Não estão vendo? Não. Oh, my. Vamos ver, deveriam estar vendo, mas não estão vendo. Vamos ver aqui. Eu estou. Estão vendo? Agora não. Agora voltamos para cá. Então, peraí. Estão vendo? Sim. Não. Eu não sim. Vendo. Não. Abre o olho, Angela. Peraí, a Ana Vanessa está vendo. Quem mais está Eu vendo? estou. Eu não estou vendo. Eu não estou. Eu Renata, tô vendo. Eu não estou. Eu tô vendo. Eu estou vendo. quem está vendo está no celular? Sim. Não, eu não. Eu estou no celular, não estou vendo. Eu tô no computador. Estou no computador. Eu estou no celular, por isso que eu não estou vendo. Não. Celular não estou vendo. Pois é. Então, quer dizer, celular não está vendo. E PC está vendo, é isso? Sim. Ok, dá para entender. Mas eu não sei como fazer para quem está no celular ver.
Esse é um problema. Você vai ficar nessa tela fixa? Tá bom. Será que vocês no celular não têm que liberar alguma coisa de receber? Ô, Cristina, eu estou no celular e eu estou conseguindo ver. Eu estou no iPad. Eu também, estou no celular e estou vendo. Ah, é? Então não é o celular. Pode ser o modelo do celular, talvez um modelo mais antigo, ou até mesmo um Skype. Ou a capacidade da internet, Cris. Pode ser a capacidade de internet de cada um. Tá, então vamos, por favor, eu vou tentar no computador. Tá, por favor. Eu vou sair e vou entrar. Aí, além da Georgina, quem não está vendo? Eu, Thelma. Eu, Renata. Renata não está vendo? A Renata está no PC, não está, Renata? Tô no celular, Cris. E a Thelma está... Eu estou no iPad. Está no iPad. Eu estou no celular. Eu também não estou vendo, estou no celular. Eu também estou no celular, não estou vendo nada. Quem está falando? Mônica. Mas eu acho que nem minha câmera apareceu. Sumiu tudo, meu. Eu também não consigo nem desligar, nem ligar. Nada, não estou conseguindo mexer em nada. Eu também não. Eu vou... Meio que travou, sei lá. Eu posso pedir um favor para quem não está vendo? Uhum. Eu também não sei, grande verdade, eu não sei se, porque nós estamos gravando, eu acho que grava o que aparece na tela do computador, eu acho que vai gravar, não é? As imagens, e vocês podem ver depois, porque eu não sei como fazer para vocês verem. Tá certo. Você vai falando, nós vamos ouvindo. Isso, e aí depois vocês podem ver as imagens na gravação que eu vou colocar disponível no canal, tá bem? Tá. Eu posso vídeo também. Nossa. Eu estou ouvindo barulho de água só. Georgina, vou pedir para todo mundo desligar os microfones, tá bem? Pode ser? Mas o meu tá de um jeito que eu não consigo mexer em nada. O meu também, não tem nem o meu também. Sumiu tudo. Eu já saí, já entrei, mas continua a mesma coisa. Está tudo preto. Calma. Eu só consigo escutar a Cristina, todo mundo. Bom, eu poderia fazer, não sei se posso propor isto, poderia propor para irmos para o Zoom. Talvez no Zoom a gente consiga, porque o Skype, às vezes, ele é bem prosaico, né? Acho que a gente perderia tempo, Cristina, já são 17h30, né? Eu sei, meu amor, mas olha só. Se passar um pouquinho... Ah, tá. Tá bom, ótimo. Hoje, porque o problema é técnico, não é nosso. Tá todos aqui têm... Eu vou botar no... Todos aqui estão no grupo do WhatsApp? Sim. Priscila, Escila, podem... Eu vou botar o link lá, está bem? Tá. É o link do Livro dos Espíritos, é o link de sempre, mas eu vou colocar mais, tá bom? Tá bom. Vamos para o Zoom para ver se a gente consegue resolver isso. Até lá, então. Até lá. Como é que eu saio? Calma, eu também estou nem... consegui sair daqui. Calma que eu vou tirar todo mundo. Engraçado. Já cadê o Skype? Você não sei... tá aqui. Deixa eu sair.